Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Na vigília do Pentecostes, são lidas alguns textos do Antigo Testamento que apresentam como que a profecia, a figura, na linguagem dos padres da Igreja, o tipos daquilo que será depois, na plenitude dos tempos, o mistério do Pentecostes. E esses textos são, em primeiro lugar, a narrativa que se encontra no Gênesis sobre a Torre de Babel, em que, numa forma semelhante àquilo que já acontecera no princípio da criação com Adão e com Eva, eles, Adão e Eva, queriam ser como Deus. Foi a grande tentação da serpente, ou seja, de Satanás, do diabo, como depois no Apocalipse a serpente é interpretada. Agora, no episódio da Torre de Babel, já não é Adão e Eva, mas sim a cidade que quer construir uma torre tão alta que atinja o céu. Portanto, a pretensão dos homens de Babel é atingir o céu. E para que isso não aconteça, porque no fundo alcançar o céu, dominá-lo, é chegar à morada de Deus e dominá-lo, portanto, semelhante àquela que acontecera com a tentação de Adão e de Eva de serem como Deus. Deus intervém na narrativa do texto e confunde as línguas e os povos dispersam-se. Portanto, Babel é o sinal, o símbolo da confusão, da dispersão, da dificuldade de o homem se interpretar, de se entender, porque falam muitas línguas diversas. Portanto, aparece Babel como o sintoma, o sinal da dispersão, do desentendimento. Não é? E por isso o texto é lido como que colocar-nos numa perspectiva de um evento, de um acontecimento na plenitude dos tempos, em que o fenómeno de dispersão e de desentendimento das línguas entre os homens seja superado e eles possam convergir na unidade e falar uma só língua, de modo que todos se possam entender. A outra leitura que é lida na vigília do Pentecostes é a entrega da lei de Deus no Sinai a Moisés, o que aponta para uma lei futura em que, como diz depois no Evangelho, ou melhor dito, como se encontrará dito no livro de Deuteronômio, uma lei de Deus que não é exterior ao próprio homem, porque a lei de Deus é aquela que está referida no Decálogo, os 10 mandamentos, que são assim sistematizados. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei e os profetas, dirá Jesus, mas em que a tábua da lei, as duas tábuas da lei, em que uma estão escritos 3 mandamentos, aqueles que se referem a Deus, e na outra 7, aquelas leis que regulam a relação dos homens entre si. E o próprio texto do Êxodo em Moisés. E depois uma releitura em profundidade e interiorizando como é feita da lei, da Torá, no Deuteronômio, são apresentadas, a lei de Deus é apresentada como caminho de vida. Segue esta lei e viverás. No Deuteronômio nos encontramos esta afirmação. Coloco diante de ti 2 caminhos, a vida e a morte. Escolhe aquele caminho que querás percorrer. É interessante que esta apresentação de 2 caminhos, de certa maneira, como propostos ao homem para que ele escolha, essa representação da lei de Deus como uma proposta, uma apresentação de caminhos de felicidade ou de infelicidade, encontra-se nos Salmos e até na cultura grega. Quando eu lia estes textos do Antigo Testamento e os estudava também paralelamente à cultura clássica.
E há um texto interessantíssimo, que é um poema de Parménides, onde o filósofo diz que o homem encontra-se perante uma bifurcação de caminhos. Um caminho que é o caminho da opinião, e outro caminho que é o caminho da verdade. A opinião é dita em grego doxa, a verdade é dita como aletheia. Portanto, o caminho da verdade e o caminho da opinião são duas propostas em alternativa, que são caminhos de felicidade ou de infelicidade, mas esses caminhos não estão escritos à partida. Aqui é o caminho da aletheia, aqui é o caminho da doxa, da opinião. O homem tem de arriscar e tem de ter elementos de discernimento para saber se um caminho ou uma pista é uma simples opinião e que pode ser contradita por outras opiniões, ou é a verdade. E a verdade é uma só. E a verdade, depois, é entendida, mesmo nas Escrituras, como um sólido alicerce sobre o qual se constrói um projeto de vida. É a episteme dos gregos, não é? Que um filósofo recentemente falecido, italiano, Emanuele Severino, dizia: a episteme é um fundamento incontrovertível sobre o qual se constrói um discurso lógico, coerente, sobre o qual se constrói a nossa própria vida. Temos de ter certezas. As certezas são poucas, que se baseiam justamente num fundamento sólido, que é a episteme, e que, nas Sagradas Escrituras, se chama fé. É uma afirmação que nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 7, salvo erro, no contexto, enfim, do profeta que propõe a Acaz que não tenha medo dos povos circunvizinhos que ameaçavam invadir Israel, e faz uma proposta e depois no fim conclui: se não crerdes, não subsistireis. Portanto, a fé é um lugar, é uma base, um apoio sobre o qual se pode construir a existência. É aquilo que depois no Evangelho aparece na figura de pedra. O homem é aquele que segue o reino de Deus, não é? É aquele que constrói a sua vida sobre a rocha. E, portanto, podem vir as tempestades, os ciclones, os furacões, inundações, mas a casa não cai, porque está construída sobre a rocha. Esta é a epistema. Isso é a lei. É a lei de Deus que é revelada a Moisés no Monte Sinai. Portanto, quando na vigília de Pentecostes se lê esta leitura do livro do Êxodo, sobre a revelação da lei de Deus a Moisés no Alto do Sinai, aponta para um cumprimento pleno que só se realizará quando uma nova lei, a lei que levará à perfeição, a lei antiga, porque os dois dias no Evangelho, eu não vim abolir, mas levar à sua perfeição, nem um iota, nem um til da lei passará. Portanto, podem passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, e a palavra que o Senhor traz é a plena lei de Deus inscrita nos corações de cada um. E, portanto, aponta já, quando na vigília de Pentecostes se lê esta leitura, está a dizer, no Pentecostes, esta lei que começou por ser apresentada a Moisés como caminho de vida e de verdade, acontece na plenitude dos tempos, em Nosso Senhor Jesus Cristo, que recapitula tudo em si. A outra leitura que é lida na vigília de Pentecostes é do profeta Ezequiel, que apresenta, ele tem uma visão em que vê ossos desencarnados, não é? Ossos ressequidos, de mortos, não é? E depois fala no espírito que sopra e dá carne, dá consistência a estes ossos que se tornam seres viventes. Portanto, o espírito ressuscita os mortos, dá vida aos ossos partidos, aos ossos ressequidos, que no fundo era a figura da casa de Israel, que era como se fosse um osso ressequido, morto, não é? E o profeta Ezequiel aponta para a plenitude dos tempos, em que o Espírito de Deus soprará de todos os cantos do universo
e dará vida a estes ossos ressequidos, ressuscitará os mortos, não é? É o Espírito da vida. E, finalmente, o outro texto que é lido na vigília de Pentecostes é do profeta Joel. A profecia do profeta Joel. Dias virão, diz o Senhor, em que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões e os anciãos terão sonhos. Não é? Eu gosto imenso desta passagem do profeta Joel, que é citada justamente na manhã de Pentecostes por São Pedro. São Pedro diz: o que estás a assistir não é que estejamos bêbados logo da manhã, mas é o que já tinha sido anunciado pelo profeta Joel. No fim dos tempos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões e os anciãos terão sonhos. Ora, aqui há uma linguagem muito interessante, porque o Espírito que será dado no fim dos tempos, que será derramado sobre toda a criatura, é o Espírito que faz com que os jovens tenham visões e os anciãos tenham sonhos. Porque, na realidade, do ponto de vista humano, nós sabemos que quem sonha são os jovens. O que é que eu hei de ser quando for grande? Eu estava na vigília de Pentecostes com uma comunidade onde havia crianças, muitos jovens, e então eu perguntava: não é verdade que são os jovens que têm os sonhos? Quando se pergunta o que é que hei de ser quando for grande, que curso é que hei de tirar, que hei de realizar na minha vida que possa significar um novo, um crescendo na qualidade humana de vida, etc. Qual é a minha vocação? O que é que Deus quer de mim, do ponto de vista teológico, existencial, cristão? Pronto, o jovem tem sonhos. O ancião, para não dizer velho, porque os velhos são os trapos, o ancião tem visão do passado. Ele já não sonha, não pode dizer o que é que é de ser quando for grande. Eu já sou. Quer dizer, a sua vida já se cumpriu, já realizou uma profissão, já constitui família, tem filhos, tem netos, tem bisnetos, construiu um património. Portanto, a sua vida passou e, portanto, ele tem visão do passado de uma forma de esperança ou de uma forma de decadência, como forma de dizer, por exemplo, que os jovens de agora já não são como os do meu tempo, os homens de agora não são como os homens do meu tempo, e assim sucessivamente, como se houvesse um tempo que tenho e que tinha e que já não tem. Portanto, os anciãos olham para o passado, os jovens olham para o futuro. E o que é que faz o Espírito Santo? Faz que os jovens olhem também para o passado que recebem das gerações anteriores. O jovem recebe uma herança, que ele administra e que desenvolve e que expande, e que cria e que recria. E o ancião dá-lhe um espírito novo que pode pensar o futuro, porque a nossa vida nunca se esgota e ela tem a validade em qualquer circunstância que possa existir, na doença, na saúde, na riqueza, no bem-estar, etc. A nossa vida tem sempre uma validade transcendental, única e irrepetível, que nunca se esgota até atingir a sua plenitude no momento em que o homem regressa àquilo que é a sua origem, regressa a Deus, regressa à pátria, volta, chega à pátria. E, portanto, a vida nunca é inútil, nunca é descartável, como agora se diz. Isto é, a vida humana não é descartável, como às vezes se diz, não é? Portanto, o Espírito Santo, o Espírito que Deus derrama sobre toda a criatura, fará esta maravilha de pôr os jovens maduros e os anciãos jovens, isto é, torna-nos todos iguais. Iguais não porque somos idênticos, iguais porque temos a mesma potencialidade criativa e inventiva de um futuro que nos espera e que nós devemos inventar. É uma história do futuro que nós temos todos de escrever, quer sejamos jovens, no sentido fenomenológico e existencial, quer sejamos adultos, no mesmo sentido. Isto é, todos nós, jovens e anciãos, homens e mulheres, porque depois São Paulo dirá que no Espírito Santo, em Cristo, não há homens nem mulheres, somos todos um só em Cristo. Isto é, não quer dizer que sejam superadas as identidades de que é um homem e de que é uma mulher. Eu sou homem, a mulher é mulher. Isto permanece. Mas o que conta é esta unidade, este espírito novo que é dado
no Pentecostes e que faz com que todos somos um só em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a razão última, transcendental, que justifica esta união, esta congregação, esta unidade de todo o género humano, de que a Igreja é sinal. Pronto, estas 4 leituras oferecem o horizonte, digamos assim, histórico-salvífico, no qual se situa o mistério do Pentecostes. O mistério de Pentecostes é narrado por 2 vias. Em primeiro lugar, a mais conhecida é a de São Lucas. No final do Evangelho, Jesus diz: permanecei em Jerusalém, porque sereis revestidos com a força do alto e sereis minhas testemunhas até os confins da terra, até a plenitude até o fim dos tempos. Recebereis a força do alto. Esta afirmação de São Lucas, que se reporta numa palavra de Jesus, mostra desde logo que o dom principal, eu diria, não sei se bem o principal, mas um dom muito significativo do Espírito Santo é a fortaleza. Torna o homem forte. Torna o discípulo forte, de tal modo que ele é capaz de dar testemunho de Jesus Cristo até ao fim dos tempos, em todos os confins da terra. É fortaleza. O Espírito Santo, o Pentecostes, é o dom da fortaleza e muitos outros dons, naturalmente. Mas esta afirmação de São Lucas acho que é muito importante para nós percebermos, porque realmente o que vai acontecer depois na Igreja, em que o Pentecostes se repete, é nos sacramentos. Os sacramentos são a celebração do Pentecostes na vida diária da Igreja. No batismo recebemos o Espírito de filiação. No Crisma recebemos o Espírito da fortaleza, que nos torna fortes. Recebereis a força do alto, que vos tornará, que vos fará, e sereis minhas testemunhas. É a força do testemunho que no sacramento do Crisma é representada, era e deve ser ainda, porque os bispos, como de resto, às vezes os sacerdotes dispensam elementos da própria liturgia como se fossem inadequados. Por exemplo, na Eucaristia, depois da pandemia, a maior parte dos sacerdotes já não faz o rito do lavabo, de lavar as mãos. E ainda alguns usam o gel. Em muitas igrejas, sobre o altar está o gel, mas depois já não está, é água purificadora do lavabo, lavai as mãos da minha iniquidade. Pronto, o rito de purificação fundamental na Eucaristia, porque só pode celebrar a Eucaristia quem estiver purificado. Este rito fundamental, depois da pandemia, foi abandonado por muitos, não por mim. E também os bispos. O rito complementar do crisma era uma bofetada na cara do crismado. E o que é que se representava essa bofetada ritual? Não era assim uma coisa muito forte. Significava que pelo Espírito Santo nós recebemos a força para darmos a cara em testemunho da verdade, para não sermos cobardes. Tal como Jesus, durante a paixão, quando respondeu a um sumo sacerdote que lhe perguntava: o que é que andas por aí a ensinar? E Jesus disse-lhe, pergunta àqueles que me ouviam, porque eu falava publicamente. Um soldado vem ao pé dele e dá-lhe uma grandíssima bofetada, dizendo: tens ousadia de falar assim ao sumo sacerdote? E Jesus responde-lhe: mas porquê? Se disse mal, diz-me em quê? E se falei a verdade, por que me bates? Esta força que Jesus tinha na paixão, não é? A força do Espírito que o animava, o Espírito que o levou para o deserto e o tornou forte no combate satânico, no princípio e no fim, é esse mesmo Espírito que é dado ao cristão no Pentecostes. No Pentecostes, sim, na igreja, no Pentecostes, e a cada cristão no Crisma, para darmos a cara, não sermos cobardes, termos testemunhas da verdade, neste tempo que já não acredita nisso, não é? Hoje em dia, nas ciências e na filosofia, já se fala na pós-verdade, porque, de facto, o que domina o mundo é mais a opinião e a mentira do que a verdade, não é? Como dizia o nosso poeta do Algarve, um poeta que dizia: para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem de trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Pronto, ainda é a verdade que sustenta a vanidade de uma opinião falsa. Portanto, neste tempo, nesta cultura, neste tempo em que já não se acredita na verdade,
em que se fala já na pós-verdade, como se fala no pós-humanismo, como se fala no pós-cristianismo, fala-se também na pós-verdade. A Igreja deve ser testemunha da verdade que é Jesus Cristo, e não perder-se no domínio das opiniões, não é? Hoje em dia toda a gente tem entrevistas, Francisco tem entrevistas, algumas acertam, outras não, e bispos e cardeais, e toda a gente dá entrevistas, dá opiniões, mas nós devemos ser testemunhas da verdade, e a verdade é Cristo. E por isso recebemos o Espírito Santo da verdade, isto é, de Jesus Cristo. Não é? Este é o mistério de Pentecostes. Eu gostava que, ainda há muito para dizer, voltarei noutras conversas dominicais para aprofundar estes temas, porque hoje, a festa de Pentecostes que celebramos hoje, celebra-se todos os dias na Igreja, nos sacramentos. Batismo, o Espírito de filiação, Crisma, o Espírito de fortaleza, Eucaristia, o Espírito transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor. A penitência, o sacramento instituído no dia pascal, que é a outra versão de São João, São Lucas e São João, e é na tarde do dia de Páscoa que Jesus envia o seu Espírito aos apóstolos, recebeu o Espírito Santo, soprou sobre eles: eu vos envio, aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, aqueles em os que tiver são retidos. É no dia da Páscoa, na tarde do dia de Páscoa, que o Senhor institui o sacramento da vida, o sacramento da ressurreição, o sacramento da paz, que é o sacramento da penitência. O quarto sacramento, a penitência. A unção dos doentes, o Espírito da fortaleza que nos conforta e nos tira o medo da morte. E depois, a ordem que nos torna representantes de Jesus Cristo em pessoa, e o matrimónio que torna os cônjuges, o esposo e a esposa, representantes de Cristo e da Igreja, neste mistério admirável, esponsal, aberto à vida, de fecundidade e de paz. Bom, obrigado pela sua atenção. Noutras conversas continuaremos este tema, porque isto é realmente um tema fantástico e um tema inesgotável, que hoje, como tantas outras realidades, infelizmente está muito esquecido. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.